Está começando Região em Destaque, o podcast da Granfopolis. Granfopolis, Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis. Congregamos 22 municípios. O trabalho feito aqui pela região é fantástico e graças ao podcast você está conhecendo um pouco mais. Um desses trabalhos é na área da educação. Olha só que coisa importante. Desde 2021, na verdade, mas mais em 2024, foi feita uma parceria entre a Granfopolis, o Instituto FEFIG e também o LEPES, que é um laboratório de estudos e pesquisas em educação, que é da USP em São Paulo. Para quê? Para melhorar a educação infantil na nossa região. Educação infantil é tudo, se a gente quer realmente um futuro melhor para a nossa região e pessoas mais bem preparadas, né, para os desafios. Então, quem está aqui conosco? Bianca Silveira, ela que é pedagoga e é da assessoria de educação da Granfopolis. E quem está comigo? Bartolomeu Gomes da Silva, ele que é o superintendente executivo do Instituto FEFIG. Ai, que bom ter vocês aqui para falar de um assunto assim que eu particularmente amo, educação. FEFIG, fala o que é FEFIG. FEFIG é que tipo de instituição, né? Já está no Brasil há um tempo, tem outras parcerias, só para a gente começar esse nosso assunto. Legal, Maria Helena. Prazer estar com vocês aqui. Prazer estar sempre com a Granfopolis, que é uma parceria para nós muito importante. Nós somos uma instituição do terceiro setor, fomos fundados em 2018 por Luiz Fernando Figueiredo, lá em São Paulo. Daí o FEFIG. Na verdade, o FEFIG é em homenagem ao filho dele, que faleceu de câncer. Ele chamava Luiz Felipe Figueiredo. E o Luiz Felipe Figueiredo usava nos e-mails, nos sites, nas senhas, as iniciais FEFIG. Com a perda do Luiz Felipe, o Luiz Fernando, que era um cara do mercado financeiro, mas sempre teve ali uma veia filantrópica, sempre ajudou, sempre quis contribuir, pensou, bom, como é que eu vou transformar essa dor em algo que seja significativo? Como é que eu vou fazer uma homenagem para o meu filho que seja algo que possa gerar frutos para as outras gerações? E ele decidiu investir em educação. E aí, em 13 de abril de 2018, que seria o aniversário do Luiz Felipe, foi fundado o Instituto FEFIG. E desde 2018 para cá, nós temos investido cada vez mais em educação básica e o nosso fundador ele tem uma frase. Por que educação? Por que não saúde, já que o filho dele faleceu de câncer? A escolha da educação é porque no Brasil, como país carente que a gente é, com as mazelas sociais e os problemas que a gente tem, qualquer iniciativa social em qualquer área é meritória. Mas a educação é um tostãozinho a mais, ele sempre fala isso. Fundamental. Porque a partir dela você consegue mudar todas as outras coisas. E esse realmente é o objetivo do nosso podcast Região em Destaque. É destacar ações, destacar instituições, destacar gestores, pessoas, enfim, coisas que estão sendo feitas em nossa região que muitas vezes desconhecemos e que pode realmente alavancar, desenvolver, mudar a vida de todos nós. Bianca, essa parceria está dando certo? Sim. Com certeza. A devolutiva que nós temos dos municípios, todo o engajamento, toda a troca é enriquecedora. E por mais que a gente trabalhe com as políticas públicas diariamente, quando surgem as oportunidades de parcerias como essas instituições que vêm para somar na qualidade da educação do nosso território, a gente abraça e os nossos secretários de educação são muito parceiros na adesão. Então, nós temos aí essa parceria com o FEFIG desde o ano de 2021, onde a gente trabalha com um projeto que trabalha a questão da alfabetização. E agora, em 2024, a gente iniciou um trabalho muito forte com a educação infantil. Tá, e é bem esse que eu quero chegar. Porque a gente começa a ler e ver estatística e alguns levantam algumas coisas. Gente, a educação infantil ela é fundamental, parece para muitos que é só deixar a criança lá na escolinha, quase como uma creche, né? E não é isso, a educação infantil, e a Bianca é a pessoa para falar sobre isso, ela é fundamental. O nome fundamental é o ensino que vem depois, mas a educação infantil, ela é fundamental. Sim, com certeza. Existem vários estudos, pesquisas, estatísticas, e a gente sabe que na educação infantil, de 0 a 6 anos,
Nós temos pesquisas, estudos, e de 0 a 6 anos existe uma grande maleabilidade de aprendizagem. De 0 a 6 anos a gente precisa trabalhar muito com os estímulos, com as habilidades para essa criança. Na hora que eles pegam tudo, né? Tudo vira... Exatamente. Absorve mais fácil, né? Muito. E, ao mesmo tempo, se a gente não trabalhar de 0 a 6 anos todo esse estímulo, se isso não for trabalhado de uma forma positiva, cria algo que pode ser vulnerável para essa criança. Por isso, de 0 a 6 anos, o investimento precisa ser muito... efetivo, forte, né? Para a qualidade, né, da educação infantil. Agora, dentro desse programa, né, que vocês estão desenvolvendo aí em parceria, visando a educação infantil, se passa exatamente por um diagnóstico, né? Eu sempre fico meio um pé atrás com o diagnóstico, claro. Porque eu digo, meu Deus, será que a gente não sabe? Mas a gente não sabe. A gente não sabe. Eu fui vencida de que diagnóstico é algo realmente importante. Sim. Antes de se pensar em fazer qualquer coisa, eu preciso saber como é que está. Como é que está a educação infantil na região da Grande Florianópolis? Uma boa pergunta, mas antes de respondê-la, eu queria dizer que a gente tem, na educação infantil, um desafio muito grande, que é o entendimento de que esta etapa é uma etapa de educação, não somente de assistência social. Você começou sua fala muito feliz dizendo, olha, há um sentimento, uma compreensão de que a educação infantil é só você colocar a criança num ambiente seguro. Depósito, né? Exato, onde eu vou garantir que a criança seja alimentada, enquanto eu vou fazer tenha higiene e tenha segurança. Mas não é disso somente que a educação infantil se trata. Há no Brasil um esforço grande acontecendo nacionalmente que é para se ter um consenso do que é qualidade da educação infantil. E por que o Instituto FEFIG, como uma instituição privada do terceiro setor, decidiu entrar fortemente na educação infantil? Porque a gente trabalha já há alguns anos com alfabetização. Qual é a principal queixa que a gente escuta, principalmente dos professores de primeiro ano, nos anos iniciais do ensino fundamental? Olha, os alunos chegam sem as competências necessárias para que eu consiga alfabetizar. Ou, às vezes, há a expectativa de que o aluno já venha da pré-escola alfabetizado. Afinal de contas, o que eu devo esperar da educação infantil? Exatamente esse movimento do diagnóstico serve para que todos os profissionais, todos os membros das comunidades escolares e das redes de ensino tenham um vocabulário comum. Que a criança saia de lá sabendo pegar o lápis, né? Pegar habilidades cognitivas, habilidades sociais, desenvolvimento motor. Pegar no lápis, para nós que somos adultos, é uma tarefa simples. Nós nos lembramos como a gente desenvolveu essa habilidade? Não. É muito treino, é muito cuidado. Então, a educação infantil precisa passar por um diagnóstico primeiro. O que nós olhamos desse diagnóstico? E aí eu gostei da sua colocação, quando a gente não vai parar de ficar procurando o diagnóstico do diagnóstico, porque é exatamente o retrato, o diagnóstico, que me diz como é que está a infraestrutura física das escolas, como é que está o planejamento pedagógico dos professores, como é que está a rotina pedagógica dessas crianças dentro dos ambientes escolares. Rotina pedagógica tem a ver com o quê? Com a própria higiene da criança, por exemplo? Também, Bianca? A questão também... A pedagoga. É pedagoga, exatamente. Além do dia a dia da criança, a questão da higiene da criança, tem a parte da alimentação dela, o tempo do professor de estar junto com essa criança, porque também tem a questão da mediação de conflito, que é muito forte nessa etapa, de conseguir lidar com as suas frustrações. Então, vem toda... Frustração da criança? Isso, com relação a dividir brinquedos, o amiguinho pegou a compartilhar, como lidar com essas questões, também está ligada na educação infantil. Que a gente chama, assim... talvez erradamente, mas é aquela... Eu vou levar para a escolinha para socializar, né? Que em casa está muito individualista. Mas é ótimo. Não deixa de ser. O aprender a socializar são habilidades que a gente chama de habilidades e competências sociais. Então, eu preciso aprender a socializar. Nós somos seres sociais, mas precisamos aprender a viver em sociedade. Então, a escola, e falando da educação infantil, é a primeira experiência do indivíduo com pessoas para além do seu grupo familiar. E é lá,
neste ambiente, é por isso que a gente tem que olhar com tanto cuidado quando você pergunta de práticas pedagógicas, como é que eu estou planejando as atividades, porque o meu objetivo não é só que o aluno aprenda, que o estudante aprenda a pegar num lápis e faça os exercícios, não. Eu quero que o estudante aprenda a conviver, eu quero que o estudante aprenda a respeitar a si mesmo, a se conhecer, a conhecer os amiguinhos, a respeitar a autoridade, tudo isso a gente aprende no ambiente da educação infantil. Isso vai sendo desenvolvido ao longo da vida, mas se a gente perder esse período de 0 a 6 anos, os danos para essa criança muitas vezes são irreversíveis. Depois não tem como voltar, né? E esse é o trabalho da EAP, que é a escala de avaliação de ambientes, de aprimoração de ambiente da educação infantil. Que eu chamo que é esse diagnóstico que vem sendo Exatamente. feito. Concluímos essa etapa? Então, agora a gente realizou a etapa de observação, que é capacitar os profissionais da própria rede do município em observar as salas de aula para a gente conseguir ter esse cenário de como está o desenvolvimento e a qualidade da educação infantil na região e, obviamente, nos municípios. Agora a gente chegou na etapa que é o desenvolvimento do plano de ação. Não tem como a gente realizar um plano de ação se antes a gente não ter o cenário de como está, para ser mais assertivo, pontual, na hora de desenvolver o plano de ação, para investir esse dinheiro, esse recurso em demandas que trazem resultados positivos para a qualidade da educação. Claro que nós não estamos aqui para apontar, no município X é assim, no município Y é diferente, não é isso. Foi feito, então, esse diagnóstico, mas em cima do diagnóstico, da avaliação que vocês já fizeram sobre isso, esse plano que está sendo elaborado vai ser difícil? Complexo, eu diria, mas eu queria fazer um destaque. O primeiro destaque é a primeira experiência que nós temos em trabalho em polo. Nós já estávamos trabalhando com o LEPES, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social da USP, Ribeirão Preto. Eu brinco que nós nos escolhemos, o LEPES nos escolheu e nós nos escolhemos pensando nesse desafio da implementação, e nós já estávamos implementando em Patos, lá na Paraíba. E o desafio do FEFIG é como é que eu consigo fazer com que o programa ganhe eficiência e consiga atender cada vez mais crianças com menos recursos. Como é que eu dou mais eficiência? Como é que eu faço política pública? E aí, Granfipolis, pioneira, sempre disponível. Vamos fazer uma parceria com os municípios, vamos ver quem topa. E dos 22, nós temos 14 conosco aqui fazendo esse movimento, esse primeiro movimento, e as portas estão abertas. Inclusive, já faço um convite para os novos prefeitos, para os novos secretários de educação que conheçam o nosso trabalho e percebam, quando você pergunta do plano de ação, nós não estamos fazendo uma pesquisa, nós não estamos aplicando um instrumento avaliativo, nós estamos fazendo uma parceria de longo prazo. A partir do momento que identificamos as potencialidades e identificamos também os desafios, vamos agora partir para apoiá-los, cada um dos municípios e os municípios como um todo, na Granfipolis, a construir um plano de ação que seja factível, realizável e mensurável ao longo do tempo. Eu queria fazer... Isso é bastante importante quando você fala realizável, factível, porque não adianta a gente pegar aí um novo gestor, por exemplo, que vai assumir agora uma administração, dizer, olha, para dar certo só tem que ter mais 20 profissionais na sua rede municipal de educação. Mas às vezes não é a realidade daquele município, né? E aí tem que adaptar. Mas é possível algumas adaptações que venham trazer esse resultado? O que vocês acham? Em todo momento da EAP, em todo o processo de treinamento, capacitação, de observação nas salas de aulas, a EAP ela é formativa. Desde o início da sua atuação. Então, mesmo no desenvolver dessas observações, os profissionais que já estão atuando, eles já estão com uma bagagem que antes eles não tinham esse olhar. E isso nós temos de feedback dos nossos municípios de aprendizagem. Porque, Maria Helena, a gente observa desde o acolhimento, da segurança, infraestrutura da escola, como os materiais pedagógicos, como os livros, quanto à organização do espaço escolar, quanto à questão do profissional
e tudo isso foi formativo. Então, a gente já tem município que, mesmo antes da gente estar fazendo plano de ação regional, nesses momentos de formação, já estão atuando também nos seus municípios. A própria análise fez com que eles acordassem para algumas questões, Exatamente. assim, falando bem claramente. Isso, exatamente. Acordaram para algumas questões. Isso aí é muito, muito importante. Esse plano, então, vocês vão aguardar agora o início do próximo ano, já para colocar em ação, ou já está na ponta da agulha? Amanhã. Amanhã? Amanhã a gente já está realizando o primeiro polo, que vai acontecer no município de Águas Mornas, com um grupo de municípios da região ali mais próxima de Águas Mornas. E no dia 24, aqui na Granfipolis, com o polo da Granfipolis, já vamos iniciar o plano de ação, pegar mais demandas com os municípios, construir quais serão as principais, vou dizer assim, características para a gente colocar nesse plano regional. E por que construir agora? Porque nós estamos num momento crucial de transição de governo. Independentemente de se ganhou o atual prefeito, se ganhou a oposição, o que nós queremos é ter um documento que consiga dizer a nível de polo quais são as recomendações para os próximos anos em relação à educação infantil. Então, quando a gente constrói um plano de ação baseado nesses indicadores, o nosso propósito é que no início do próximo ano, algumas ações já vão começar desde já, mas no início do próximo ano, a próxima gestão já tenha um documento olhando o polo Granfipolis que consegue trazer não só um diagnóstico de como está a educação infantil em diversos indicadores, pensando em infraestrutura, pensando em desenvolvimento pedagógico, pensando em qualidade do que se faz dentro das unidades, mas também ações concretas, realizáveis, factíveis e que dialoguem com a realidade de cada um dos municípios. Nós fizemos um mapeamento também, um mapeamento de atores, de profissionais e das capacidades de cada município, para não virar uma carta de intenções. Nós não queremos desenhar uma carta dos sonhos. Para a educação infantil dos municípios funcionarem, a gente precisa contratar mais 900 funcionários. Não é disso que se trata. Dentro dos desafios que nós temos, dos desafios orçamentários, físico-financeiros e todos os desafios que nós temos nos municípios, quais são as ações factíveis que nós podemos desde já começar para garantir a revolução na educação infantil que nós com certeza acreditamos que os municípios podem fazer. Eita, assunto bom, né? Falar de educação. Começamos falando em educação infantil, mas nós vamos mais além. Mas você pode entrar em contato conosco e conte pra gente como está essa educação na sua cidade. A educação infantil, o ensino fundamental, como é que está? Está dando certo? É bom? Dá um exemplo pra gente. A gente vai gostar muito de ouvir você. O Região Destaque é isso, a gente destaca gestores, iniciativas, pessoas que estão trabalhando pelo desenvolvimento regional. Esse é o nosso Região em Destaque. Podemos pular para o ensino fundamental? Vamos lá. Tem uma coisinha chata de falar que é o tal do IDEB, né? Quem está com o IDEB lá em cima, vai para a rede social e claro, promove, né, essa conquista. Quem está com o IDEB lá embaixo, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é bom que se diga, e quem está lá embaixo fica quietinho. Mas esta vez parece que todo mundo ficou quietinho. Qual a avaliação de você sobre o IDEB? Até quem estava lá em cima não fez muita questão de dizer não. Primeiro que se dizer que existe um problema de compreensão do para que serve o IDEB. O IDEB é um indicador que combina proficiência e fluxo. Então ele combina índices de aprendizagem, quantos alunos estão aprendendo língua portuguesa e matemática, isso é avaliado numa prova, que chama-se SAEB. Isso é combinado com quanto as redes estão aprovando. Qual foi a ideia desse indicador? Criado lá na década de 90 e depois foi sendo cada vez mais aperfeiçoado. Que as redes não aprovassem por aprovar e que elas se esforçassem para que os alunos conseguissem aprender língua portuguesa e matemática. E sim, o IDEB ainda não contempla todas as habilidades necessárias, mas é um olhar importante. Então, quando você fala que quando o IDEB sai bom
existe um movimento. É claro que tem que comemorar quando você vê que seus alunos estão aprendendo e você está reprovando menos, os alunos não estão reprovando. Mas mais do que isso o que fazer com os alunos que não estão aprendendo? Quando você pega o IDEB de 2023, que foi divulgado agora em 2024, nós temos um problema, porque nós tivemos a pandemia em 2020, 2021 e impactando o trabalho da educação em 22 e seguinte. Então, se você pega, por exemplo, o IDEB de 2021, o IDEB de 2021 nos diz muito pouco, porque o contexto da educação em 2021 era um contexto totalmente de exceção. Você pega municípios que hoje caíram em relação a 2021, mas na nossa análise institucional você tem que analisar como é que ele estava em 2019. Porque em 2019 eu tinha um cenário pré-pandemia. Aconteceu um cataclisma na educação em 2020, 2021. Então, que ainda não recuperamos. Não. Ainda não recuperamos. Não. Essa meta do IDEB é 6, né? Sim. Depende, cada município tem sua meta, mas... Voltemos para a nossa região. Alguns municípios ficaram abaixo, inclusive a capital do estado. Não é? O que você acha, independente do modo como foi feito, foram feitas essas provas, o contexto e tudo, mas precisa dar uma sacudida na educação de toda a nossa região. Fala para mim. Olha, eu traria alguns elementos importantíssimos que nós precisamos olhar. As redes que pioraram em relação a 2019 significa que não conseguiram neutralizar os efeitos da pandemia. Falar em educação hoje e falar em resultados de avaliações externas é falar obrigatoriamente de recomposição de aprendizagem. Eu preciso elaborar estratégias onde eu consiga dar as mãos para os estudantes que não tiveram as competências e habilidades desenvolvidas e correr atrás do prejuízo. Eu tive um IDEB abaixo do esperado, eu não posso olhar para esse resultado e chorar, me lamentar. Eu preciso pensar como é que eu consigo dar a esses estudantes todo o apoio e suporte necessário para que eu consiga recompor a aprendizagem. E o que é recompor? O aluno que não aprendeu as competências e habilidades, não desenvolveu do primeiro ano, quando eu vou falar no segundo ano, já não é o mesmo contexto. Eu preciso ter um plano. E o pior, estão acabando o ensino fundamental sem habilidades de matemática, português, que são sem dúvida fundamentais. Sem dúvida. E aí a gente vê, como vimos exatamente nessa semana que nós estamos gravando o programa, notícias sobre emprego em Santa Catarina, que emprego tem e não tem pessoas habilitadas para ocupar esses cargos de trabalho, por exemplo, na indústria, não consegue interpretar um manual de uma máquina. Então, falhamos lá atrás com essas pessoas, é isso, Bianca? Exatamente isso. O trabalho, como o Bartô traz para a gente, o trabalho que precisa ser desenvolvido com essas crianças, principalmente na alfabetização, que é o olhar que a gente tem um maior foco quando a gente fala do ensino fundamental, anos iniciais. Que temos programa para isso também aqui. Exatamente. Conta pra gente. Temos aqui desde 2021, parceria com o FEFIG, o Gestão da Alfabetização, que é uma solução educacional que a gente desenvolve em 16 municípios da região da Grande Florianópolis, que vem contribuir com a alfabetização dos nossos municípios. É uma parceria onde a gente realiza capacitações, formação com os profissionais que trabalham nas escolas, com os professores e coordenadores pedagógicos, e realizamos acompanhamentos mensais para conseguir identificar a aprendizagem e poder pensar a tempo em estratégias de alfabetização. Então, assim, você está assistindo o nosso podcast Região em Destaque. O tema deste episódio é educação. Estou conversando com a Bianca Silveira, pedagoga, que é assessora de comunicação aqui da Grande Florianópolis, e o Bartolomeu Gomes da Silva, que é o superintendente, né, do FEFIG, que é esse instituto que está em parceria com a entidade aqui e desenvolvendo alguns programas. A gente falava de chegar ao final do ensino fundamental sem noções mínimas de matemática, de português. A questão social nesse contexto, Bartolomeu, eu gostaria de te ouvir.
o contexto social influencia bastante no exercício diário ao direito à educação. Porque a gente tem a evasão, né? Abandono de escola. Tem. Fala pra gente sobre isso. A relação família-escola, ela é, ao mesmo tempo, um motor propulsor da mudança ou um muro que pode impedir o desenvolvimento total, integral das crianças. E por que eu digo isso? Muitas famílias não têm condições básicas de ajudarem seus filhos a terem educação. O fato de nós termos universalizado o acesso à educação é motivo de comemoração. Hoje nós temos, nos anos iniciais, índices muito baixos de não matrícula, nos anos iniciais do ensino fundamental. Agora, como é que essa não matrícula se converte em aprendizado real é que é o desafio. Então, a escola ela tem um papel crucial, mesmo em contextos de maior vulnerabilidade social, de ser o agente do Estado que garante a essas crianças o direito à educação plena. É muito mais difícil, quando você está em um ambiente socialmente mais vulnerável, você conseguir ter um desenvolvimento mais tranquilo. Mas ele é imperativo para a escola pública. Quando você pergunta do contexto social, nós temos um papel lindo da escola, que é, embora seja desafiador, a escola é o equipamento público que mais presente está aonde o Estado precisa estar. Então, quando nós vemos, por isso nosso esforço em levar apoio para os municípios, porque a realidade é muito difícil. Nós temos ouvido municípios aqui, de vocês, como Nova Trento, que a gente conversou bastante. Além dos contextos locais, nós temos imigrantes chegando. Imigrantes venezuelanos, migrantes da região do Rio Grande do Sul, por conta das questões das enchentes. E a escola pública precisa responder. Então, o nosso esforço é apoiar os municípios para que nenhuma criança tenha o seu direito à educação negado. Isso sim, é romântico a gente falar, é muito bonito, se a gente não estiver arregaçando as mangas e trabalhando. É por isso que a gente está. Não tem milagre. Como é que eu vou melhorar os índices e vou chegar um dia à alfabetização plena, em que todas as crianças matriculadas nas redes municipais estejam alfabetizadas até o final do segundo ano? É trabalho de formiguinha, é trabalho diário, e é isso que a gente faz. São dados, indicadores, discussão, planejamento, identificação de problemas, replanejamento, formação continuada, formação constante e apoio técnico sistematizado aos municípios. E quando a gente fala de família, acho que cabe destacar, porque nem sempre aquela mãe ou aquele pai que são analfabetos, eles vão estar dificultando o acesso dessa criança. Porque a gente sabe, e tem muito na região, pais que são analfabetos, mas que estão ali diariamente estimulando o seu filho a estar atento dentro da escola. Então, o vínculo da família com a escola, ele tem que ser muito positivo. E também é um trabalho que a gente realiza sempre. Daqui a pouco a criança está levando informações para dentro de casa, que é muito legal. A separação do lixo, eu lembro como ninguém já da minha fase lá de filhos pequenos. E como eles trazem também para dentro de casa essas informações, né, que é a escola. Dúvida. Isso, então, em diversos contextos que nós temos hoje de realidade social, a gente sabe que, né, aquela família que estimula o filho a estar realizando a leitura, a estar realizando as tarefas de casa, ela tem, de fato, mais melhoria de aprendizagem para aquele filho, para aquela criança. Não necessariamente precisa ter o conhecimento para repassar, né? Mas ter aquele positivismo, aquela energia de quanto é importante aprender. Aqui na sede da Granfopolis, a assessoria de educação está ao lado da assessoria de assistência social. As duas vivem para baixo e para cima, aliás, né? Falando na questão social, está havendo essa integração fundamental para dar essa resposta também para a educação? Acho uma coisa legal. Sim, são esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Sempre quando a gente vai numa escola ou quando a gente fala de uma temática que a gente vem trabalhando muito forte com a área da assistência social, que é a escuta especializada, a gente fala do quão importante também é
o vínculo com a família, o papel da escola com a família. Então, é um trabalho muito bacana que nós aqui, quanto Granfipolis, também desenvolvemos na nossa região. Agora, eu não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa que vocês considerem importante sobre o ensino infantil, sobre o ensino fundamental. Eu queria fazer uma última colocação. Claro, por favor. Sobre a relevância que a alfabetização, felizmente, tem ganhado no debate nacional. Muito se falava da alfabetização e às vezes se ouvia como se fosse um problema distante o analfabetismo no Brasil. Mas o analfabetismo... Parece que é algo que já acabou, não, né? Muito pelo contrário. E eu queria destacar, antes da pandemia. Nós, antes da pandemia, alfabetizávamos algo em torno da metade das nossas crianças até o final do 2º ano. São milhões de crianças que não eram alfabetizadas. E essa realidade foi agravada com a pandemia, mas volta à tona. O que eu queria destacar é que nós temos hoje um olhar da sociedade para a relevância da alfabetização. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que está sendo aí organizado através do Ministério da Educação como agente indutor, né, dessa política, e os estados como importantes agentes de apoio aos municípios. Quem está nos municípios sabe o desafio que é alfabetizar todos os estudantes e como cada município muitas vezes se sente sozinho nessa empreitada. Nós estamos lado a lado dos municípios e lado a lado do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Nós não temos programas concorrentes, muito pelo contrário. É hora de unir esforços para que nós tenhamos juntos resultados mais positivos. Então, queria trazer um destaque. Primeiro, Granfipolis vem olhando para a alfabetização desde 2021 conosco. Então, vem olhando de maneira concreta, antes inclusive do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Mesma coisa o Instituto FEFIG. E cada um dos municípios pode contar com essa nossa crença de que trabalhar com alfabetização é mais do que garantir que as crianças consigam ler, escrever, interpretar textos e fazer conta. É dar para as crianças condições para o exercício pleno da cidadania. Agora eu tenho que deixei um assunto para a gente encerrar, até para a gente acabar um pouco com essa confusão que existe, e eu me coloco entre os confusos, né? Escola em tempo integral, educação integral. Como é que é? Qual é a diferença? Nós falávamos em a percepção da educação infantil como um lugar para se deixar a criança para sair, para trabalhar, para enfim, né? E que precisamos acabar com essa visão. E isso de escola em tempo integral, ensino, educação em tempo integral. Explica para a gente a diferença e que defesa nós temos que fazer disso. Escola em tempo integral é um atendimento de 7 horas diário ou 35 horas semanais, que é a escola em tempo integral. Agora, ou seja, a criança vai para lá de manhã, vai para lá à tarde. Exatamente, faz atividade. Alimentação, tudo lá. Isso, qual corresponde a 7 horas diário ou 35 horas semanais. E educação integral é educação num todo para o contexto da criança, da aprendizagem do aluno. Traduzam para mim, não entendi. De uma maneira prática, Tá. O que significa educação integral? Educação integral é uma educação para além de habilidades básicas, que é ler, escrever e interpretar textos. Que é o que a gente fala. Exatamente. Educação integral pode ser feita em tempo parcial? Óbvio. Educação integral desenvolve competências sociais, competências socioemocionais, atrelado ao desenvolvimento de habilidades cognitivas. Nós não estamos falando de tempo da criança dentro da escola. Não. Agora, é importante que se diga, educação integral é esse compromisso para uma educação além das habilidades cognitivas que você vai medir numa prova. Educar para a vida. Isso é educação integral. Agora, educação em tempo integral é uma estratégia que internacionalmente tem se mostrado de muito sucesso, que é investir mais para que as crianças e os jovens tenham mais tempo no espaço escolar, para que eles consigam ter mais oportunidades de aprendizagem. E o que diz a legislação, o que nós teremos pela frente nesse sentido? Bianca? Bom, a gente tem os programas do FNDE que vem dar um suporte
para os municípios para desenvolver planos de ação para o atendimento de um maior tempo na escola. Quer dizer, há uma obrigatoriedade, então... Sim, a gente tem até o Plano Municipal de Educação, existe o Plano Nacional e os municípios têm o Plano Municipal de Educação existe com metas. Um prazo para isso? Com metas traçadas. Nós tínhamos agora até o final de 2024 para o cumprimento de, no mínimo, 25% de cada município estar com educação em tempo integral. E como estamos? Então, precisamos... Esse então me preocupei. Precisamos melhorar. Avançar. Precisamos investir e trabalhar em planos de ação que de fato sejam positivos para essa criança, que seja de aprendizado. A gente não pode simplesmente fazer uma escola em tempo integral onde venham conteúdos em cima de conteúdos, porque a gente também se preocupa com a questão da criança saúde mental mesmo, né? Saúde mental. Exatamente. Então, desenvolver planos de ação para esse atendimento de uma escola em tempo integral que tragam mais habilidades, mais competências, um desenvolvimento social num todo para essas crianças. Então, esse também é um cuidado e a gente precisa, sim, melhorar e avançar no atendimento de uma escola em tempo integral em toda a nossa região. É muito trabalho. Muito trabalho. Obrigada, Bartolomeu. Parabéns, né, por tudo que o Instituto FEFIG hoje representa para nós, Granfopolis. E obrigada, Bianca, que o trabalho só vai para frente e a gente está aqui para registrar. E você, sim, entra em contato com a gente, pergunte o que quiser, sugira temas aqui para o nosso podcast que trata do desenvolvimento regional, trata da região da Grande Florianópolis. Não é só aqui os municípios principais perto da capital, não. São 22 municípios. Por isso nós trabalhamos em conjunto e falamos tanto em desenvolvimento regional. Obrigada a você. Até o próximo episódio.